Olá, povo abençoado, um feliz sábado para vocês, um feliz Dia das Crianças para todas as crianças, em especial aos meus afilhados, a Emily e o Felipe, a Silvia, que é a melhor amiguinha do meu filho, e claro, o meu filho, né, meu príncipe, meu menino amado, meu projetinho de Deus, meu presentinho de Deus. Essa criança tão abençoada, tão querida, tão educada. É um menino maravilhoso, que só quem conhece e convive sabe o quanto que essa criança é especial. Agradeço todos os dias pelo filho que eu tenho. Eu não poderia ter tido um filho melhor. É um presente mesmo que Deus me deu. Um menino fenomenal. Ele não está aqui comigo hoje, mas a mamãe deixa um beijo para você, um abraço, que a mamãe te ama demais, demais, até a eternidade. Que você possa aproveitar o seu dia com o papai, que você curta bastante com seu irmãozinho, com o Luiz, que você possa amanhã curtir também o dia com a vovó, com essa super vovó, a única vovó que você tem, que você ama tanto essa vovó, né? Vovó Alice, amanhã é o dia dela, aniversário dela. Felicidades, Dona Alice, obrigada por tudo. E é isso, pessoal. Vamos continuar. Eu vim hoje aqui porque o meu vídeo lá sobre o papel da igreja ah, com a pedofilia repercutiu. Na verdade, não foi aquele vídeo que repercutiu, mas foi aquele vídeo que teve bastante comentários. E se vocês forem ver os comentários que tem, aqueles que estão me apedrejando, é família do meu primo, tá? Eu nem chamo de parente, que pra mim, parente, como diz, tá na família. Eu não considero. Eu não tenho família. Minha família é meu marido, meu filho e as filhas dele. Que elas não têm mãe e eu não tenho família. Minha família, que são minhas irmãs, e elas não me procuram. Elas. Para elas eu não tenho o mesmo valor que elas, por não ter casado com alguém da mesma denominação que elas. Mesmo eu sendo evangélica, eu sou julgada por elas. Não entendo porquê, mas enfim. Depois que eu me separei do pai do meu filho, uma delas se afastou de mim. Antes ela ia na minha casa. Baixou o nível de vida. Engraçado que tem pessoas que se afastam, né? Foi o caso. Mas enfim, agradeço quando ela esteve comigo quando meu filho nasceu. Ela me ajudou a cuidar dele, ajudou a cuidar da minha casa, no caso, ficou na minha casa fazendo comida para o meu ex-marido. Mas depois que eu me separei, ela sumiu da minha vida. Porque eu fiquei chata, sabe? Passei por um momento muito difícil e ela resolveu sumir porque eu tava muito chata. Então, dá pra entender, né? Minha irmã, mas enfim, não vem ao caso agora. Então, o que me chamou a atenção nos comentários dos parentes é assim. Até entendo assim a parte das irmãs, sabe? Porque, como irmã, quando você é criado junto, como elas foram com ele,
e você tem um carinho enorme pela pessoa, você ama, você óbvio que você vai defender, por mais que a pessoa pode estar errada, você vai defender, né? É um instinto, né? Você vai defender a sua família. Mesmo elas não estavam lá de testemunha, mas vai defender. Elas ficaram naquela, né? Ah, porque a gente tinha a mesma idade, né? Você falou ali que a gente chantageava você. Outra lá falou, ah, porque você falou que eu bati em você, que nada, eu ficava te defendendo na escola, não sei o quê. Eu que apanhava um monte por causa de você. Fazer o quê, né? Essa criatura fugia da escola, gazeava a escola, com 12 anos já pra sair por aí com um guri. O que eu posso fazer se eu era pequena, 4 anos mais nova, chegava da escola e a tia queria saber onde estava a criatura, né? Eu não tinha como clonar ela e mandar ela junto comigo, né? Então, claro que às vezes apanhava. E eu também não tenho culpa que ela apanhava um monte, porque ficava rindo da cara da tia enquanto apanhava. Então, são coisas que fugia do meu controle de criança, né? Ah, porque a gente te ajudou quando você... Porque quando eu era criança, assim, minha avó não deixava eu cortar o cabelo. Então, meu sonho quando eu era criança era ter cabelo liso, era cortar meu cabelo, era ter franja. Tudo isso passava, assim, de vontade. Então, uma vez, coisa de criança mesmo, né? Porque criança, como eu falei, criança não tem noção das coisas. Ela faz as coisas no momento sem pensar, você não pensa. Se você pegar vídeo aí no YouTube, você vai ver um monte de criança fazendo um monte de besteira no cabelo, né? Cortando franja sem noção nenhuma, depois fica aquelas coisas ridículas. Eu fui criança, gente, eu também fiz umas besteiras. E uma vez eu arranquei um chumaço na frente aqui, ficou um buraco. Claro, eu fiquei com medo. Se eu tinha. Eu morria de medo da minha avó. Na verdade, o, o medo da minha avó. Eu tinha medo da minha avó tanto de apanhar quanto de. Ela falava muito de me mandar embora com a minha mãe. No começo eu tinha medo disso, depois eu até queria ir embora com a minha mãe. Só não sabia que ia ser tão ruim. Mas enfim, é claro que eu me apavorei e pedi ajuda para elas. Elas iam lá por um tempo e penteavam meu cabelo para não aparecer. Daí me jogaram na cara isso porque fizeram isso por mim. Ok. Que defendia. A mais velha falou, eu te defendia da Mara, muitas vezes te defendia da Mara. Me defendia que era uma maravilha, sabe? Assim, me segurava, pode. Quer dizer, me segurava não, segurava a outra, né? Pode bater na Mara à vontade, porque agora eu vou segurar ela, você pode bater nela, que ela não vai te bater. Daí fingia que segurava a Mara me dava cada tapaço na cara que ardia até a alma. Mas enfim, coisa de criança, né? Como diz ela, né? Pra elas não doía nada, porque não era nelas. Enfim. Daí a mais velha, mas a gente tinha tudo a mesma idade. Falei, a mesma idade de uma pinóia. Porque se você tem 7 anos a mais que eu, o seu irmão tem mais que isso. Porque ele. Eu lembro que a minha tia tem foto dele com a minha irmã de mão dada. E as minhas irmãs são mais velhas que eu. Eu sou a caçula. Quando eu nasci, uma tinha 9 e outra tinha 10 já. Então, é óbvio que eu com 5 anos, ele já estava assim pelos 14, 15 anos. Já é um adolescente. Já sabe que não é para comer cocô e rasgar dinheiro, né? Você já vê muitos adolescentes por aí com essa idade por aí fazendo filho. Mas caíram de pau em cima de mim aqui. Mas não tem problema, porque assim. Azar delas ter vindo aqui fazer isso, né? Porque elas só se exporam. Expor mais ele ainda, porque eu não tinha, até então eu não tinha colocado nome. Coloquei nome sim em um grupo, porque foi muito estranho eu ter sido banida de vários grupos de uma vez só evangélico. Eu sei que isso ali foi dedo dele.
Ele com certeza denunciou para os administradores, com medo que eu fosse falar alguma coisa. E realmente eu consegui depois mandar uma mensagem, eu coloquei, eu falei o nome dele sim, não tenho medo. Daí uma pessoa do grupo lá, ela veio me procurar no Messenger. E ela falou, eu falei com ele e ele não desmentiu. Só que ele falou que vai te processar. E eu tô olhando pra baixo aqui porque eu tô com o celular na mão com as respostas que tá. Depois eu queria passar pra vocês duas que me chamou a atenção, que foi muito hilário. Ele quer te processar, ele vai chamar tuas irmãs como testemunha. Eu disse, é? Daí eu fui no message dele falar com ele. Eu falei assim, você quer me processar? Então vai fundo, pode ir. Esse crime não prescreve. Pode passar anos. O dia que a mulher resolver falar, ela pode falar, não prescreve. Só de você passar a mão numa criança, passar a mão, e você mostrar o seu órgão sexual para uma criança, isso já é considerado estupro de vulnerável, tá? Nós não estamos falando de penetração, nós estamos falando de passar a mão. Eu tenho um e-mail que eu troquei com ele em 2009, tá muito pé da vida aquela vez. Assim, tava revoltada mesmo, assim, ficava... Por que Deus que permitiu fazer isso comigo? Eu ficava muito perguntando isso. Por que, Senhor, tu permitiu? Por que, Senhor? Onde tu estava que tu deixou? Por que, Senhor? Eu ficava assim perguntando essas coisas pra mim. E eu mandei um e-mail pra ele. Eu tenho esse e-mail guardado, eu guardei esse e-mail. Tem vários e-mails guardados desse. Fiz cópias. Onde que ele fala assim, o que você quer com isso? Hoje eu sou um pastor. Naquela época eu era um adolescente irresponsável. Adolescente irresponsável? Irresponsável por quê? Por causa dos pais, né? Porque o meu filho já ensino desde pequenininho. Desde que ele começou a carreirinha de modelo, que ele tinha contato com as meninas, eu sempre ensinei ele. Menino, você nunca trate mal as meninas. Filho, você nunca pode tratar mal uma menina. Você nunca bate menina, você nunca trata mal as meninas. Meninas são princesas. Educação vem de casa, tá? Não existe essa de adolescente irresponsável. Se é irresponsável, culpa dos pais. Então, quer processar? Vai em frente. Vai chamar minhas irmãs. Ele falou que ia chamar minhas irmãs para ser testemunha. Sério? Onde que elas estavam quando eu tinha 5 anos? Onde estava minha mãe? Eu com 5 anos, minhas irmãs tinham o quê? A mesma idade que você. Ela já estava nos bailão por aí. A minha irmã com 13, 14 anos já era noiva. Tem moral para falar de uma criança? Não estava nem aí pra mim. As minhas irmãs passaram tanto tempo sem me ver em Rio do Sul. Eu sentia tanta saudade da minha irmã mais velha, porque eu era muito apegada com a minha irmã mais velha. A outra não gostava de mim, ela tinha ciúme. Mas a minha irmã mais velha, eu era muito apegada com ela. Eu sentia tanta saudade das minhas irmãs. Eu chorava. E chegou uma época que eu não lembrava do rosto delas. Eu esqueci do rosto das minhas irmãs. De tanto tempo que elas não iam me ver em Rio do Sul. A minha mãe, uma vez ela brigou com a minha tia, que morava do lado da casa da minha avó, e ela não quis entrar, porque ela estava brava com a minha tia. Fazia mais de 1 ano que eu não via a minha mãe. E ela não entrou. Se eu não tivesse ido no carro para ver ela, eu não tinha visto ela. Eu tive que ir lá fora, na rua, para ver ela. Ela não saiu do carro para me abraçar, ela não saiu do carro para me beijar. Eu falei com ela pela janela. Eu era uma menina, eu era uma criança. Então agora vem o Emílio. O Emílio me dizer que vai
chamar minhas irmãs para ser testemunha contra mim? Testemunha do quê? Testemunhar a minha infância? Que elas não eram presentes? Isso é cômico, gente. Tá, mas enfim. Tô falando o nome porque elas já se manifestaram aqui. Pelo nome delas, se vocês procurarem ali o nome delas, o sobrenome é tão comum que você se botar no... Vocês já vão saber quem é. Então, como eu falei pra ele, burro foi vocês ter se manifestado lá no coisa. Se tivesse ficado quieto, não ia saber quem era. Mas foram lá todo mundo em peso. Em peso não, né? Veio 4 pessoas aqui, tá? As 2 irmãs, o marido da irmã do meio, que nem me conhece, tá? E uma prima. Sabe aquelas primas metidas assim que não tem o que fazer da vida? Ela quer comprar a briga, assim, porque adora confusão, assim, sabe? Aquelas fofoqueiras. Daí ela quis vir aqui, só que como não teve cara de pau de colocar o nome dela, usou o canal da filhinha de 9 anos. Ah, gente, acho uma covardia você pegar fazer isso. É a mesma coisa que se eu tivesse pegado o canal do meu filho para fazer os meus vídeos. Coisa idiota fazer isso. Você usar criança para fazer isso. É uma covardia você fazer isso. Seja mulher e usa tua cara pra fazer as coisas. Tá, mas eu vou ler pra vocês. Só que eu vou dar pausa e colocar pontuação aqui, tá? Porque não vem nem com pontuação aqui. Se eu falar direto pra vocês, vai ficar bem estranho o texto. Mas vamos lá. Eu vou falar primeiro do e-mail da minha prima metida, tá? Porque assim, ó, essa prima aqui, na verdade, foi a que o pai dela me levou pra morar em Rio do Sul. Então, assim, é uma prima que me odiava quando era criança, porque ela era a caçula. Então, eu era uma ameaça pra ela, porque eu sou a neta mais nova. Então, ela já deveria ter uns 5 anos, mais ou menos, quando eu apareci na casa dela. Então, ela nunca gostou de mim. Eu fui uma ameaça pra ela. Eu fui uma ameaça pra ela. A sobrinha dela, primeira, quando nasceu, Jesus, a guria quase comeu os dedos. Acho que só teve uma sobrinha realmente que ela gostava, porque apesar dessa família, algumas pessoas, foram poucas, mas algumas pessoas, eu vou falar porque tá aqui, tá? A família Gutz, ter feito mal pra mim, algumas fizeram. Tem outras pessoas que eu amo de paixão, tá? Quero deixar bem claro aqui. Eu quero deixar um abraço pro meu primo Beto. Dizer que eu gosto muito de você. Gosto muito da Tere, dos seus filhos. Da sua filha Camila. Eu lembro dela como... Era uma boneca, uma menina adorável, uma menina muito querida. Agradeço a Deus por ter conservado a tua memória e você não lembrar da sua tia quando você era bem pequenininho. Amo muito meu primo Isaac e a família dele. A minha prima Nini. Amo de paixão. Amo. Amo muito eles. É o primo que eu mais amo. Amo meu primo Cláudio. E amo muito, muito. É a tia que eu mais amo. A tia Dilsa. São essas pessoas que eu amo dessa família. Infelizmente, meu tio já faleceu, o tio Ingo. E lamento o tio Ingo e a tia Dilsa por essa filha. Porque deu muito problema pra eles. Mas ela teve a audácia de vir aqui falar. Olha o que ela falou. Deixa eu ler aqui pra vocês. Olha, conheço essa moça. Isso que ela está falando... Eu tô dando pausa, tá? Como se tivesse pontuação, porque não tem. É tudo mentira. Até sei com quem ela perdeu a virgindade.
E falar de pessoas que não estão mais aqui para se defender, isso é um absurdo. Desculpa as pessoas que estão acreditando nessas mentiras. Isso é uma pessoa sem amor próprio. Aí inventa esses absurdos. Vai inventar algo para fazer. Tivesse algo para fazer, não ia num canal desse para inventar esses absurdos. É uma prima realmente assim que tem muito para falar de mim, sabe? Daquelas que ia pra balada, vinha bêbada. Minha coitada tia com depressão. Bom, já dá pra imaginar, né, como é que era a vida da minha tia, tadinha. Bocuda, não conseguia ficar quieta, respondia o pai e a mãe. Então dá pra imaginar o probleminha que a tia tinha em casa, né? Essa foi uma das que veio me atacar aqui, usando o canal da filha. A Quinha. Minha prima Quinha. Ela adora ser chamada assim. Outro que me chama muita atenção é o marido da Luciana, o cunhado do Emílio. Porque ele não me conhece, né? Ele não me conhece. Deixa eu ver, cadê aqui dele? Deixa eu voltar aqui. Clairton Marçal. Pelo que eu conheço, ele tem 2 filhas, tá? É outro que eu vou ter que fazer a pontuação aqui, tá? Porque não tem pontuação. Então eu vou fazendo a pontuação. Porque se eu falar direto, vai ficar uma coisa bem escrota. Olha, não te conheço. Mas o que você está fazendo é típico de uma pessoa descontrolada e provavelmente não tem o que fazer. E achou um meio de ganhar dinheiro no YouTube, abordando assuntos polêmicos que dão alta repercussão, mesmo sendo inverdades sobre as pessoas que você está atacando. Eu conheço muito bem um homem de Deus que só vive em função de ajudar as pessoas. Bom, também se não ajudar as pessoas, né? Tá ganhando para isso. Desde que eu o conheci, e vários anos, senti que é uma pessoa de bom coração. E eu tenho... Olha só. Uma pessoa sensitiva aqui, gente. Jesus. E eu tenho alta sensibilidade para isso. E a outra que foi em defesa ao irmão, a outra é a mulher dele, tá? Lógico, coisa que você não consegue fazer. Porque suas irmãs não conseguem nem olhar na sua cara. Claro, elas não me procuram, né? Como é que elas vão olhar na minha cara? Nunca me procuraram, né? Desde criança, né? Então não tem como elas olhar na minha cara mesmo, né? É uma ótima mulher de um coração enorme. Uma pessoa honestíssima. Não aceito que com esse ódio de todos você fale mal dela. Será que você conhece minhas irmãs? Até onde eu sei, você não foi aceita nem pela sua mãe e nem pela sua tia. A única pessoa que quis ficar com você foi sua avó. Vocês repararam aqui, se vocês assistiram meu vídeo, ele não tá falando da Gisele e eu agora mulher, tá? Ele tá falando da Gisele criança, bebê, que os meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano e meio. Ele tá falando da Gisele bebê. É uma pessoa bem equilibrada, sensível, né? Nossa, uma sensibilidade assim alta. Ele tá falando de um bebê. Que eu não fui aceita nem pela minha mãe, nem pela minha tia Dilsa, né? Que nem ela me quis. E
A única pessoa que quis ficar comigo foi a minha avó. Mas eu tenho certeza, ele falou, que ela se arrependeu. Mas sobre. Até não sei, né? Porque coitada da minha avó, ela ficou um bom tempo sem falar na cama. Ela teve mal de Alzheimer, tudo. Quando eu fui ver ela em 2016. Deixa eu ver. Não, em 1900. Eu saí de lá em 94. Em 97, nós fomos chamados para fazer uma despedida porque a avó já não lembrava das coisas e eles achavam que ela ia morrer. Para vocês terem uma noção, eu fui lá em 97, que a gente foi chamar toda a família. A minha avó, ela não me conhecia mais. A minha avó me chamava de Chica, da minha mãe. Ela achou que eu era minha mãe. Porque quando a pessoa tem Alzheimer, para quem sabe, né? Nessa época ele nem estava com a minha prima. Minha prima estava casada com o pai do filho dela. A pessoa ela não tem a memória recente, ela tem a memória do passado. Então a minha avó me via, ela achava que eu era a minha mãe, ela me chamava de Chica. A minha mãe, ela não sabia quem era. Então, como eu tinha o rosto de menina, na época eu estava com 17 anos, ela achava que eu era minha. Ela falava Chica, Chica. Tá, continuando aqui. A única pessoa que quis ficar com você foi sua avó, mas tenho certeza que ela se arrependeu. Mas sobre o homem que você está acusando, você deveria tentar ganhar dinheiro trabalhando, não atacando a pessoa do bem, só porque enxerga nele um alvo fácil no canal do YouTube e tenta falar do assunto que se autopromover seria mais proveitoso para a causa. Nossa, nem eu consegui colocar vírgula aqui, porque ele botou tudo junto. Ah, desculpe, esse não é seu foco. Seu foco é o ódio e a inveja de uma pessoa que está em uma vida bem sucedida e você quer, com sua mediocridade, atacar. Eu acho engraçado assim, porque eu não sei da vida deles, né? Não sei mesmo. Não vou atrás, não quero saber. Pra mim, eles e nada é a mesma coisa. Nunca me ajudaram em nada. É engraçado. Eles falar que vai trabalhar, não sei o quê. Eles sabem se eu trabalho, se eu não trabalho. Eles sabem da minha vida. É engraçado isso aqui, né? Dá até assim uma impressão que tem contato com o pai do meu filho, sabe? Porque o pai do meu filho que tem uns papos assim, às vezes de uns roupantes assim. Que é meio estranho, né? Porque essa minha prima ali, a revoltadinha que não gosta de mim, a sobrinha dela era amante do meu marido. Que isso causou nossa separação. Então, e ela tem contato com ele. Então, esses papinhos que vem aqui, sabe? Com certeza. Eles já andaram assim, fazendo fofoquinha, sabe? Com o pai do meu filho. Coisinha de gente desocupada, né? Depois eu que sou desocupado. Olha, Clairton, o que eu tenho pra falar pra você? Pena de uma pessoa dessa. Pena, eu tenho pena de você. Porque se você consegue falar mal de um bebê, você consegue falar mal de um bebê. Você tem 2 filhas. Você vai ser, acredito, vô ainda, né? Não sei. Acredito que vai ser vô. Se você consegue falar mal de bebê. Gente, bebê. Eu não tô falando nem de criança, eu tô falando de bebê. Eu era um bebê, eu tinha 1 ano e meio. Falar que nem a minha mãe me quis, nem a minha tia me quis. E que a minha avó me pegou e com certeza se arrependeu. Que ser humano é esse, gente? Pelo amor de Deus. Gente. Você sabe que se eu quiser eu posso processar também, né? Assim como vocês ficam ameaçando que vão me processar, se eu quiser eu posso processar, né? O que vocês estão fazendo aqui, né? Por danos morais. Você tem noção do que você é falar de uma pessoa
apesar de tudo que ela passou, e você vir atacar ela, de quando ela era um bebê, a pessoa. É uma falta de. Ainda tem coragem de botar Deus no meio, que tem sensibilidade, que você consegue sentir que a pessoa é de Deus. Cara, você tá longe de tá perto de Deus. Se você não consegue amar uma criança, independente se você conhece ela ou não, se você não consegue amar uma criança, você conseguir falar mal de uma criança, pode ter certeza, você tá muito longe de Deus. Muito, muito longe de Deus, tá? Eu só lamento pela tua vida. Você tá muito longe de Deus. É bom você começar a se informar, tá? Se você acha que o teu priminho aí tá perto de Deus, então você pergunte pra ele o que. Bom, não pergunta não, porque deixa quieto. É melhor você ler a Bíblia mesmo, por você mesmo e procurar resposta. Querido, para você entrar no reino de Deus, você tem que ser como uma criança, senão você não entra, tá? Puro de coração, tá? Senão você não entra. Eu lamento mesmo, assim, de todos os comentários, até quem vai ver ali depois, se alguém quiser procurar os comentários que eu respondi, foi o que mais me chamou a atenção. Pela crueldade, pela falta de sensibilidade. É uma pessoa não ter escrúpulo, falar mal de um bebê. Uma pessoa para mim que chega a falar mal de um bebê, para mim é capaz de fazer qualquer coisa. E eu não confio numa pessoa dessa. Eu não queria uma pessoa perto de mim, na minha família, que fosse capaz de falar mal de bebê. Existe pessoas sim que não gostam de criança, mas elas não gostam, simplesmente não gostam. Vivem sem, elas não ficam falando. Agora, a pessoa chegar a ponto de, num canal público, como está o meu aberto, fazer um comentário aberto, falando mal de uma criança de 1 ano e meio, totalmente indefesa, só lamento pra você, tá? Só lamento. Te digo uma coisa, a justiça de Deus não falha, tá? Pra todos vocês. Como eu já disse, quer processar? Vai em frente, priminho. Eu tenho teu e-mail, você falando das brincadeiras externas, tá? Brincadeiras externas têm consequência. Você não era criança não, você fala ali que era um adolescente irresponsável. É, adolescente irresponsável também tem que pagar, querido. Eles não querem saber se você era irresponsável, tá? Você não era louco, você não estava comendo bosta nem rasgando dinheiro. E para vocês priminhos também, pobre de coração, tá? Não adianta vir aqui ficar me atacando, se expondo ao ridículo, colocando a mão no fogo e se queimando. Que o irmão de vocês não era inocente não, tá? Sobre esse assunto do primo, eu vou encerrar aqui nesse vídeo, tá? Não tem mais o que falar. Ele fez o que fez. Mas depois eu vou continuar o assunto sobre as consequências do meu medo sobre esse assunto que me levou a sair da igreja. Isso eu quero abordar, tá? O porquê que eu fiquei com medo e depois eu vim a querer ir embora de Rio do Sul. E logo em seguida, a primeira coisa que eu fiz foi sair da igreja, tá? Eu cheguei num ponto assim que eu tinha pavor mesmo, eu tinha pânico de ir para a igreja, porque a gente frequentava a mesma igreja, tá? E a primeira coisa que eu fiz foi sair da igreja, tá? Eu tinha pânico de ir pra igreja. Pânico ao ponto de, quando eu tava num culto, assim, chegar a correr pro banheiro e vomitar mesmo, assim. Eu cheguei a ficar com crises de pânico quando eu era criança. Então isso eu vou contar no
próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Peço para vocês que deixem o like aí, tá? Se inscreva no canal, tá bom? E tamo junto nessa. Vamos lutar pelas nossas crianças, tá, gente? Com esse vídeo eu quero mostrar pra vocês como existem pessoas ainda que são más, tá? Que defendem esse tipo de coisa tão absurdo, tão... que querem justificar ainda, porque era adolescente, porque não sei o quê. Mas hoje é uma pessoa boa, porque não sei o quê, não sei o quê. Não adianta, minha filha. Tu fez alguma coisa? Uma hora vem. Se você plantou lá atrás, não importa. Você pode ter... Se eu fiz alguma coisa lá atrás, eu posso ser uma pessoa maravilhosa hoje. Mas se lá atrás eu plantei alguma coisa ruim, eu vou colher em algum momento da minha vida. Uma hora vem pra mim colher. Vem, não adianta. A justiça divina é perfeita. Deus é perfeito. Não existe nada que você faça que fique encoberto, tá? Então, assim, eu sou mulher para assumir o que eu faço, tá bom? Essa minha priminha falou ali, porque eu sei com quem ela perdeu a virgindade, não sei o que, não sei o que. Querida, eu nunca escondi nada de ninguém, nem da minha mãe. Eu perdi a virgindade que eu falo por minha vontade, né? De deitar com alguém por minha vontade. Perdi nova, sim, eu não estava na igreja, tinha 15 anos. Foi véspera de Natal, foi em casa, minha mãe estava viajando com meu namorado, não foi com nenhum estranho. A gente ficou 3 anos junto, tá? A primeira pessoa que ficou sabendo foi minha irmã Andréia, porque eu fiquei apavorada e fui correndo contar pra ela, tá? Foi ela que me ajudou. Então foi a primeira pessoa que ficou sabendo. Não sei como é que você ficou sabendo, né? Mas foi ela a primeira pessoa que ficou sabendo. E eu fui tão mulher que com 16 anos eu fui no ginecologista e eu levei a minha mãe junto. E contei na frente da minha mãe tudo que eu fazia, tá? Eu nunca precisei me esconder atrás de religião pra ficar falando que eu era santa, eu deixava de ser santa, sabe? Colocar priminha no quarto, cuidando e namorando na sala pra dizer que não tá fazendo nada, sabe? Casando na igreja de branco, com véu e grinalda, fazendo outras coisas erradas, né? Não, queridas, eu nunca precisei fazer isso, sabe? Eu sempre fui mulher. Eu tive que amadurecer muito cedo por causa dessas coisas que fizeram comigo. E muito cedo eu comecei a trabalhar, com 16 anos eu já trabalhava, ajudava em casa. Com 18 anos eu não morava mais em casa, então eu não devo satisfação para ninguém, tá? Dos 18 anos em diante, dos 16 anos em diante eu já ajudava em casa. Então, assim, minha mãe não tem que falar, nunca incomodei ela, tá? Nunca cheguei bêbada em casa, fazendo barraco, não. Se eu chegava de manhã, ficava quietinha fora de casa, se estava sem a chave, ficava esperando até alguém abrir a porta, ficava batendo bêbada fora de casa. Nunca cheguei bêbada em casa, vomitando, enchendo o saco de ninguém, tá? Se eu tinha que sair, se eu fazia festa, deixava de fazer, fiz sim. Mas nunca incomodei minha mãe com nada. Minha época do mundo, que eu fiquei no mundo, fiquei. Mas eu me protegia, eu me cuidava, eu não enchi o saco da minha mãe, tá? Nessa parte, minha mãe não tem o que falar de mim. Das 3 filhas, eu acredito que eu fui a que menos incomodei ela, tá? Nunca fiquei grávida antes do tempo, nunca precisei fazer nada de ilegal, tá? Meu filho veio no tempo certo, então eu acho que ninguém tem moral para se meter na minha vida e querer dar piteco na minha vida, tá bom? Deixa esse recado para vocês. Todo mundo aí fica me julgando em Rio do Sul, porque a Gisele é isso, a Gisele é aquilo. Vocês sabem da minha vida, o que contam aqui do Balneário, né? Minhas irmãs, minha mãe. Vocês não sabem nada da minha vida. Vocês não têm um A para falar da minha vida. Ninguém nunca pagou minhas contas.
Eu sempre trabalhei cedo e eu me bancava, tá? Ninguém nunca deu 1 litro de leite pra mim, nem pro meu filho. Tá certo? Então, um abracinho pra vocês, beijinho no ombro, tá? E vamos viver a vida de vocês, tá bom? Deixa com o teu irmão, o irmão de vocês, o cunhado, o primo de vocês aí. Ele que vai resolver o que ele fez no passado, tá bom? Cada um cuida da sua vida, tá? Tchau pra vocês. Um abraço, tá? E toca a vida de vocês, tá? Ele que cuida da vida dele que ele fez. Tá bom? Beleza? Tchau pra vocês.